Responda ao amor amando, é o tema da nossa mensagem. Malaquias capítulo 1, verso 1 e verso 2. Uma mensagem de Deus muito atual. Mesmo havendo muitos séculos escrito o texto, mas a mensagem continua sendo atual. Deus usa um profeta chamado, na verdade o nome de Malaquias, alguns teólogos dizem que não era esse. Malaquias é a expressão de Deus dizendo, eu usei o meu mensageiro. Malaquias possivelmente não era o nome do homem, mas era a mensagem que o homem carregava. E a mensagem ela era muito atual para aquele tempo, como ainda continua sendo muito atual para os dias de hoje. No último livro do Antigo Testamento, escrito pelo último profeta conhecido em todo Israel, Deus lança seu último chamado à geração. Deus, ele, desde a criação, continua sendo um Deus de muito amor. Um Deus que tem muito apreço pela sua criação. Um Deus que sempre desejou a sua criação voltada para Ele. E as mensagens de Deus sempre foram um despertar para as gerações. Um despertar para reposicionar, para tomar uma postura novamente. E este é um livro do profeta Malaquias que significa o meu mensageiro. O livro onde a vida do mensageiro se esconde atrás da sua poderosa mensagem. Na verdade, queridos, o Senhor estava farto, o Senhor estava cansado de um povo que se escondia atrás da religiosidade, mas que ainda falhava muito na direção do Senhor. E aí, querido, Deus usa esse homem, a qual o nome não está exposto na Bíblia, mas ele tem uma mensagem que é o mensageiro de Deus. E Deus deseja falar com um povo que realizava tudo na direção de Deus, mas tudo inspirado pelos seus próprios ganhos. O povo, na verdade, possuía um coração muito ganancioso. Um povo, na verdade, olhava só para si, não dava glórias a Deus. Esse povo, na verdade, tinha um grande ídolo, que era o seu próprio estômago, onde eles só se preocupavam em abastecer-se, se preocupava apenas no seu ego, em matar a sua fome, naquilo que agradava a cada um a si mesmo. E a incredulidade desse povo era a causa da grande ganância, que os afastava cada vez mais de Deus. E aí Deus usa um homem no meio dessa geração, com uma mensagem extremamente atual, uma mensagem para voltar o povo à adoração genuína, a alegria de poder, sabe, dizer, Deus é comigo, eu conheço um Deus que pode e muda todas as coisas. Esse continua sendo um chamado para os nossos dias. Assim como Deus levantou aquele homem e enviou ele como mensageiro para levar e carregar uma mensagem extremamente atual de chamar a uma adoração legítima, ainda assim Deus tem levantado pessoas dessa geração para carregar essa mesma mensagem. Sabe, eu e você carregamos uma mensagem, e a grande questão é, a gente precisa se avaliar nesse tempo, qual a mensagem que nós estamos carregando, qual a mensagem que nós estamos enviando. Se nós somos mensageiros de Deus, e não importa o seu e o meu nome, o que importa é a mensagem que eu e você carregamos. Qual a mensagem que a gente tem carregado nessa geração? Será que é a mensagem de amor, ou será que é a mensagem de rancor? Será que é a mensagem de perdão, ou será que é a mensagem de ódio no coração? Qual é a mensagem que a gente carrega, querido, para as pessoas que nos rodeiam? O profeta Malaquias foi contemporâneo de dois outros profetas, chamados Esdras e Neemias. Naquele período, após o exílio, o povo judeu na Babilônia, quando os muros de Jerusalém já tinham sido reconstruídos. Então, o que era necessário agora? Era necessário despertar o coração do povo para o amor de Deus, para o pecado que estava instalado e para a vinda do Senhor. Malaquias é usado por Deus de forma tremenda para levar essa mensagem, que Deus ama você, Deus ama as pessoas, Deus perdoa os pecados, e o Senhor está às portas de voltar. Malaquias estava, na verdade, querendo dizer ao povo, ei, o lugar de recomeçar uma história é a partir do amor de Deus no nosso coração.
Os muros haviam sido levantados, a cidade havia sido reconstruída, e agora? E agora chegou a hora de a gente recomeçar. E para recomeçar, a gente precisa aprender sobre amor e aprender sobre amar. Sabe, a nossa vida tem que ser baseada aí, porque o amor de Deus jamais muda. A questão é onde está o nosso foco. Se nós queremos vencer no mundo e vencer o mundo, nós precisamos nos render a Deus ainda no mundo. Porque para você vencer, você precisa se render. Não é sobre o teu esforço, não é sobre os teus méritos, não é sobre a tua capacidade, é sobre a sua rendição. Quanto mais rendido você estiver ao Senhor, mais amor do Senhor você vai ter e mais amar as pessoas você vai conseguir. Sabe, Deus nos ama aqui. Deus ama você como um pai ama um filho. Amém? Você está comigo? Mesmo um filho errando, o pai continua amando. Mesmo um filho nas suas limitações, o pai continua amando. Mesmo um filho caindo, o pai continua amando. O amor dele não muda jamais. É como essa canção que a gente cantou aqui agora há pouco, antes. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca vi amor assim. Nunca vi amor assim. Essa era a mensagem de Deus para aquele povo, naquele tempo, através de Malaquias. E Malaquias cumpriu com fidelidade o chamado divino, dizendo exatamente o que o Senhor havia revelado a ele. Se você ler todo Malaquias, você vai ver que a questão era o que o povo estava dando a Deus. Qualquer oferta, qualquer adoração, qualquer tempo. Não, Deus não quer qualquer tempo, Deus não quer qualquer oferta, Deus não quer qualquer adoração. Ele quer o seu melhor. Ele quer o melhor que você tem para dar a Ele. Ele quer o melhor que você pode dar a Ele. Ele quer o seu melhor tempo. Ele quer a sua melhor oferta. Ele quer a sua melhor adoração, porque Ele tem o melhor amor para você. O que o povo estava vivendo? Vivendo a religiosidade. A religiosidade nos faz entregar qualquer coisa, nos faz viver de qualquer jeito. Mas Deus não é Deus de religião. Deus não é Deus de religião. Deus é Deus de vida, Deus de amor. Deus é Deus de transformar o coração e não te prender a uma religião. Deus queria que Israel cresce nessa verdade, mas o povo queria desafiou a Deus, sabe, com uma pergunta afrontosa, porque Deus diz assim, o profeta começa dizendo no texto que a gente leu, usado pela boca de Deus, dizendo assim, eu sempre amei vocês. Qual era a realidade do povo? Um povo preso ao pecado, desobediente, afastado de Deus, se escondendo atrás de uma religiosidade, de uma santidade falsa. Mas Deus dizendo, eu sempre amei vocês, eu estou vendo a prática de vocês, eu estou vendo que vocês não estão me honrando, não estão me entregando a melhor oferta, não estão adorando do jeito que deve adorar, mas eu sempre amei vocês. Uau, que mensagem forte, querido. Sabe o que você ouvir de Deus no seu coração? Eu sei que você não está fazendo o seu melhor, eu sei que você não está entregando o seu melhor, eu sei que você está se escondendo atrás de uma santidade falsa, eu sei que você está se escondendo atrás de uma religiosidade, mas eu sempre amei você. Essa mensagem não era Deus dizendo assim, continue fazendo o que você está fazendo, não. Era Deus dizendo assim, ei, chegou a hora de você recomeçar, mudar essa história. Eu continuo amando você, mas eu não quero você assim. Mas sabe qual é a resposta do povo para Deus? Foi uma pergunta afrontosa. É como que alguém diz a você, sabe? É como teu pai que diz a você, meu filho, você falhou, errou comigo, mas eu continuo amando você. Aí o filho vai e pergunta ao pai, o senhor me ama como? A pergunta do povo foi, de que maneira o senhor nos ama? Uma pergunta afrontosa, querido. E toda pergunta afrontosa, ela na verdade desperta afronta. Perguntas afrontosas geram afronta. Mas sabe como Deus responde? Com uma outra pergunta. Porque Deus é incrível. Mas Ele não responde do mesmo jeito. Ele responde diferente, porque Deus diz assim, não era Esaú irmão de Jacó? Não é uma pergunta afrontosa, é uma pergunta retórica. Porque existem perguntas que são afrontosas, que são feitas na minha e na sua direção. E perguntas afrontosas geram afronta. E afronta gera afastamento.
O povo estava se afastando de Deus, mas Deus estava chamando o povo para perto dele. Sabe aonde você e eu precisamos estar? É no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para eu e você estarmos. E aí Deus faz uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é uma pergunta relembrando uma verdade e uma essência. Não era Esaú irmão de Jacó? Sim, todavia eu amei Jacó, mas não Esaú. Uau! E aí a gente pode mergulhar um pouquinho nessas verdades e aprender aqui segredos preciosos com o Senhor. Você está comigo? Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Qual seria a tua resposta diante de uma declaração tremenda como essa? Eu sempre amei você. Qual seria a nossa resposta diante de uma declaração como essa? Porque Israel respondeu: em que tu tens me amado? Sem compreender sobre o amor de Deus, nós vamos sempre questionar Deus do seu amor. Tem pessoas que não compreendem e questionam, dizendo assim: o Senhor não me ama, o Senhor não olha para mim, o Senhor olha para ele, o Senhor abençoa ela, mas não a mim. Tem pessoas que ainda continuam questionando a Deus e fazendo perguntas que são afrontosas para Deus, e Deus continua ainda afirmando: eu continuo amando você, eu continuo te querendo, eu continuo querendo usar a sua vida. Nós precisamos, queridos, ser uma resposta ao amor de Deus. O amor de Deus requer uma resposta nossa, uma ação genuína e verdadeira de quem recebeu esse amor e de quem deseja viver baseado nesse amor. Sabe, seguindo um exemplo, espelhando sua vida, compartilhando do amor de Deus para com as pessoas. O que a gente pode aprender aqui com, sabe, a expressão do povo para com Deus? E a gente pode moldar nossa vida para sermos uma resposta. Uma resposta, sabe, desse amor. Uma resposta que faz esse tema ser uma verdade. Responda ao amor. Responda, diga a essa pessoa que está ao seu lado: responda ao amor de Deus. Deus espera uma resposta sua, do seu amor para com você. Sabe, Jesus ir daquela cruz por amor por você e por mim. Deus espera uma resposta minha e sua sobre esse amor. Qual a resposta que nós estamos dando a esse amor? Sabe o que Deus queria que o povo respondesse? Diga assim: amando. Como eu posso responder ao amor de Deus? Amando. Qual a resposta que Deus quer do seu amor para mim e para você? Amando. Amém? Você está comigo? E para que isso seja uma verdade, nós precisamos aprender algumas coisas. E a primeira delas, querido, é: prefira a ilógica da palavra do que a lógica do eu. Eu só consigo ser uma resposta de amor quando eu prefiro ficar com a ilógica da palavra de Deus. Preste atenção, querido, a missão do profeta não foi fácil. Ele estava no meio de um povo extremamente religioso. Um povo muito religioso, um povo extremamente religioso, mas o mesmo nível era um povo cego. Sabe, querido, um povo extremamente religioso, cumpria tudo à risca, mas cego espiritualmente. Não existe coisa pior, preste atenção, porque você já pensou você ter que lidar com gente assim, que é extremamente religiosa, mas é cega espiritualmente? Conhece alguém assim? Talvez você conheça. Pessoas que se prendem à religiosidade, às leis, aos dogmas, às regras, mas é cega espiritualmente para ver o contexto do que está girando ao redor. Sabe, é cega espiritualmente para sentir a dor do outro, para ter compaixão com o outro, para entender a situação do outro. Você sabe o que é você ter que falar para um povo assim, ter que falar para alguém assim? Não existe coisa pior do que tentar corrigir aquele que não reconhece seu erro. Tente corrigir a uma pessoa que não reconhece que ela errou. Não vai conseguir, você não vai conseguir. Você vai se estressar, você vai se chatear, vai ter guerra, briga, mas a pessoa não reconhece o erro, não adianta. Ela não vai estar aberta à correção. Você está comigo, amém?
Esse era o contexto. Malaquias levantado por Deus como mensageiro, e Malaquias dizendo: qual é a mensagem, Senhor? Vá lá e corrija o meu povo. Mas Malaquias chega lá para falar para o povo: olha, Deus está dizendo que continua amando vocês. Aí o povo, a primeira coisa que pergunta é: Deus nos ama como? Como Deus nos ama? Me diga aí como é que Ele nos ama. Essa era a realidade de Malaquias. Não era fácil, querido. A missão do profeta era difícil. Assim talvez como a minha, a sua missão nesse tempo. Porque o que existe de pessoas, sabe, que não reconhece o seu pecado, não reconhece o seu afastamento de Deus, querem viver o evangelho de qualquer jeito, quer fazer do evangelho, sabe, uma modinha, quer fazer do evangelho algo que se adapte à sua realidade. Eu quero viver do jeito que eu quero, mas eu quero que o evangelho se adapte a mim. Aí você chega dizendo assim: não é assim, querido. Olha, Jesus diz assim: ó, quem quiser, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Ele. Ah, não, porque aí começa a ter... É difícil você tentar corrigir alguém que não reconhece. Essa era a missão do profeta, era essa. Sabe o que nos leva a pensar? É exatamente a condição da igreja de Laodiceia. Quando Jesus escreve para a igreja em Apocalipse capítulo 3, chamando a atenção da igreja, dizendo: ei, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e vou ceiar com você, vou fazer morada, vou ter relacionamento. Qual era a realidade dessa igreja? Uma igreja extremamente religiosa, mas não reconhecia que tinha deixado Jesus do lado de fora. Jesus estava do lado de fora da igreja, e a igreja que achando que estava fazendo tudo para Deus, e Deus dizendo: não, vocês me deixaram do lado de fora. Quantas pessoas não têm tentado viver a religião como uma roupa, como uma capa, mas têm deixado Jesus do lado de fora do coração, têm deixado as verdades bíblicas do lado de fora. A condição da igreja de Laodiceia era essa: eu estou rico, abastado e não preciso mais de nada. Tem muita gente pensando assim hoje: eu já sei demais sobre a Bíblia, sobre a religião, eu já sei que eu tenho que ir para a igreja domingo, quinta, para a célula, quarta, eu já sei que eu tenho que fazer isso e não preciso mais de nada. Cuidado no seu coração, por achar que você já está abastecido, não precisa mais de nada. Isso é perigoso. Você está comigo? Porque a gente entra na lógica das coisas, e a lógica humana nunca vai condizir com a lógica de Deus. É por isso que é melhor preferir a ilógica de Deus, porque Deus trabalha, querido, totalmente de forma ilógica com o que a gente pensa. Deus é exatamente o invertido daquilo que é lógico para a gente. Por isso que fé é ilógica. A fé nunca será lógica. Não tem como explicar a fé em Jesus, a fé em Deus. Então não adianta a gente querer viver uma vida com Deus de forma lógica, não vai dar certo. Você está comigo? Hoje o convite do Senhor para você é isso, é você ir, sabe, sair desse nível de lógica. Você quer tratar a igreja como algo lógico, quer tratar, sabe, as coisas de Deus como algo lógico, não vai dar certo. A gente continua afastado, a gente continua no raso, a gente continua, sabe, mantendo aquele nível de religiosidade. A lógica humana não funciona com Deus. A lógica humana não funciona com Deus. Numa sociedade extremamente consumista, onde para a lógica humana perda é perda, ganho é ganho. Mas para a lógica de Deus, ganho é perda e perda é ganho. Por isso que a lógica humana não funciona com Deus. Porque Deus diz assim, ó: quer ganhar o mundo inteiro? Você vai perder a sua vida. Mas você quer ganhar, sabe, uma vida com Deus? Perca a sua vida para aqui. Então a lógica de Deus não bate com a nossa. Você está comigo? Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Por isso você precisa preferir a ilógica da palavra. Porque quando você lê a palavra, você vai dizer: uau, como isso pode acontecer? Como Deus pode abrir um mar no meio e o povo passar pé enxuto, sequinho, sem molhar os pés? Não é lógico. A ciência não vai dizer nunca sobre isso. Você está comigo, amém? Como pode um peixe enorme engolir um homem e levar ele para uma ilha e chegar lá, cuspir um homem inteirinho? Tem coisas, querido, que você vai ler aqui que você vai dizer: meu Deus do céu, me explique. É melhor você preferir a lógica que está aqui do que a lógica que está aqui dentro.
que se a gente manter o povo naquele tempo, Malaquias, a missão de Malaquias era muito difícil. Por quê? O povo era religioso, mas era duro de coração. Porque preferia a lógica. Tem gente que prefere ficar com a lógica, é duro de coração. Sabe, não se rende, não reconhece. E aí você fica tentando ensinar, tentando corrigir, é só um desgaste, mas é duro. Por quê? Porque quer funcionar com a lógica. Não é assim. Eu acho que tem que ser assim. A lógica ainda está predominando. E o convite do Senhor é, sabe, deixa essa lógica humana de lado. Começa a experimentar daquilo que é extraordinário em Deus. Porque se a gente é muito lógico, a gente fica só na lógica. A gente não experimenta o extraordinário, o sobrenatural de Deus. A gente não consegue palpar o milagre, ver, sabe, as coisas incríveis que Deus faz. Deus usa Paulo para falar para a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios era exatamente a mesma essência. A lógica predominava. E os homens iam lá, não pode comer isso, você tem que cortar o seu prepúcio, você tem que, para virar, agora você tem que tomar, sabe, as práticas religiosas do judaísmo, se você quiser. Não, e Paulo dizendo, não, que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Isso é ilógico, porque para nossa lógica, o que vai contaminar o corpo é o que a gente come, bota para dentro. Mas Deus dizendo, não é o que você bota para dentro, é o que você bota para fora. A nossa lógica é, se alguém bater na nossa face, a gente vai dar um troco. Aí Jesus diz, não é a tua lógica, é a minha lógica. Então ofereça o outro lado. A lógica nossa é, se alguém nos fez andar uma légua, a gente vai, tá bom, sossegou. Não, o Senhor está dizendo, não, é a tua lógica, mas a minha não. Se alguém te chamou para andar uma, ande duas com ele. Porque não funciona a lógica humana, querido, com Deus. Sabe a razão da gente às vezes ficar frio demais? É porque a gente se torna lógico, racional. A gente quer que as coisas funcionem como a gente pensa. E Deus dizendo, não é assim. Deus dizendo, eu continuo amando vocês e o povo. Então diga como é que o Senhor nos ama. Isso é lógico. E Deus dizendo, vocês não precisam entender como eu amo, vocês só precisam aceitar que eu amo. Você está comigo, amém? Paulo usou Paulo para dizer à igreja de Coríntios, Deus dizendo, 1 Coríntios capítulo 1, eu destruirei a sabedoria dos sábios. E acabarei com o conhecimento dos instruídos. Uau! Deus dizendo, eu vou abater aqueles que se acham sábios demais. Aqueles que se acham instruídos demais. Aqueles que sabem orgulhosos demais. Aqueles que são lógicos demais. Deus dizendo, eu vou abater. Porque quanto mais lógica, querido, quanto mais lógica, mais independência nós temos de Deus. Amém? Deus pensa e age a partir daquilo que é ilógico para a lógica do mundo. Isaías 55:8 diz o quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, ponto. Não adianta a gente querer achar que Deus pensa como a gente pensa. A gente aqui tem que acompanhar o pensamento de Deus, amém? Então a sua fé deve ser ilógica, a nossa fé deve ser ilógica. E se nós funcionarmos assim, nós seremos uma resposta do amor de Deus. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que vão ferir você, mas a tua resposta tem que ser o amor de Deus. Tem pessoas que vão rejeitar você, mas a sua resposta tem que ser o amor de Deus. Tem pessoas que vão deixar você de canto, mas a tua resposta tem que ser o amor de Deus. Porque se você for lógico demais, você vai responder do mesmo jeito. Mas Deus te chama para você ser uma resposta de amor. Responda o amor amando. É isso que Deus chama para a gente ser nessa geração, querido. Ser uma resposta ao amor de Deus. Começa onde? Começa você olhando para a cruz. Olha para a cruz. Se você for lógico, você não vai entender o sacrifício de Jesus. Mas se você for ilógico, você vai não só entender, mas você vai entronizar isso em você e você nunca mais será a mesma pessoa. Como acontece o novo nascimento? É ilógico, querido. Nicodemos disse a Jesus, como pode um homem velho entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Como é isso? Lógico. Jesus disse, você não vai entender nunca usando a lógica.
Você precisa nascer da água e do Espírito. Isso é ilógico. Nascer da água e do Espírito, você não precisa entender. Só mergulhe e viva o novo nascimento que Jesus tem para você. Então, se eu tenho que escolher entre a lógica e a ilógica da palavra, eu prefiro ficar com a ilógica da palavra. Porque eu sempre serei uma resposta de amor. Tem pessoas que não vão entender o que você está fazendo. Deixa elas sem entender porque elas são lógicas. Mas é melhor que o Senhor, sabe, entenda o que você está fazendo. Fale a língua dos anjos, como Paulo diz. E falar a língua dos anjos não é só falar em outras línguas ou enrolar a língua. Falar a língua dos anjos é falar uma língua que o Senhor entende. Qual é a língua que o Senhor entende? Diga assim, amor. Amor, Deus entende porque Ele é amor. Toda vez que você falar a língua do amor, Deus vai estar entendendo você. As pessoas podem não entender, mas os céus estão entendendo muito bem a sua mensagem. Então eu prefiro ficar com o que os céus estão entendendo do que o que as pessoas. As pessoas podem não me entender, mas eu sei que os céus estão entendendo. Você está comigo? Sua família pode não entender, mas tenha certeza que os céus estão entendendo a sua mensagem. Isso era o que Deus estava falando com Malaquias. Malaquias, as pessoas não vão entender, mas continue sendo uma mensagem de amor. É o que o mundo precisa hoje. Essa mensagem é atual, amém? Essa mensagem é atual, é o que o mundo precisa hoje. Segundo o que eu aprendo aqui, querido, que para a gente ser uma resposta de amor, prefira o silêncio de Deus do que o comentário das pessoas. Prefira o silêncio de Deus do que o comentário das pessoas. A gente só é resposta de amor se a gente preferir o silêncio de Deus. Porque se a gente fosse basear pelos comentários das pessoas, a gente nunca será uma resposta de amor. A gente nunca vai responder o amor amando. Sabe a comparação feita de Deus entre Jacó e Esaú? Porque Deus, ele responde ao povo perguntando. E sabe essa comparação que Deus faz? Não mostra uma acepção da parte de Deus por pessoas, não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Antes que você imagine, Deus não fez acepção de pessoas. Os dois eram irmãos gêmeos. Você já viu um pai que tem irmãos gêmeos amar mais a um do que o outro? Não é saudável, não é normal isso. Eu tenho 3 crianças e eu amo os 3 do mesmo jeito. E eu doso meu coração. Em que sentido, pastor? Eu doso meu coração nas atitudes dos 3 na minha direção. Porque os 3 me tratam de forma diferente. Um tem mais chamego, o outro não quer tanto abraço, a outra quer mais palavra de elogio. Os 3 me tratam diferente. E qual é a minha missão? Dosar o meu amor para não tratá-los diferente. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. O que Deus está fazendo aqui? Você sabe Esaú e Jacó, 2 irmãos gêmeos, eu amo todos 2, mas um fez diferente. O que Deus estava dizendo? Eu amo todos vocês, mas tem aquele que faz diferente. Tem aquela que faz diferente. Escute, meu querido e minha querida, Deus não ama você mais do que essa pessoa que está ao seu lado, mas Deus espera de você uma atitude diferente. Então, se a gente quer ser resposta de amor, a gente precisa preferir o silêncio de Deus do que o comentário de muitas pessoas na nossa direção. Deus, ele faz diferença do resultado das nossas escolhas. Esaú era um alvo do amor de Deus, sim. Assim como seu irmão Jacó, mas Jacó escolheu o caminho do arrependimento. Esaú, o caminho oposto. Às vezes, queridos, o orgulho e a prepotência nos faz bloquear o amor de Deus. Nos faz bloquear o amor de amar pessoas. E nós tratamos as coisas e pessoas pelo que ouvimos delas e sobre elas. Isso é uma tendência humana. A gente às vezes escuta algo sobre alguém e a gente trata aquela pessoa baseado naquilo que a gente ouviu da pessoa. Isso é familiar para você?
Porque a gente está preferindo o comentário das pessoas. E a gente passa a amar aquela pessoa baseado nos comentários. A gente passa a tratar a pessoa baseado no que ela fez ou o que nós ouvimos dela. E não a partir do que o Senhor diz sobre ela. E não a partir do que o Senhor diz sobre esse fato. Ei, escute, querido. Você já pensou se Jesus fosse tratar aquela mulher pega em adultério, baseado nos comentários daqueles homens, como ele trataria aquela mulher? Como ele iria tratar aquela mulher baseado nos comentários? Porque já chegaram arrastando a mulher, jogando nos pés deles, aí foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser morta em praça pública, apedrejada. Esse era o comentário. Aí Jesus, tá certo. Faz sentido, porque é isso mesmo, vamos matar ela. Vamos bloquear ela. Vamos excluir ela do nosso meio. Sabe, queridos, a gente precisa, se a gente quer ser uma resposta do amor amando, a gente precisa preferir o silêncio de Deus. Jesus na hora, silenciou. Os homens, e aí? Jesus se baixa, escreve na areia. O que Jesus está escrevendo? A Bíblia não diz. A gente que é curioso fica morrendo para saber. O que Jesus escreveu ali? Mas eu fico na minha pequenez, mentalidade, imaginando que Jesus escreveu adulterar na areia. Por que Jesus escreveu na areia? Porque ele estava mandando uma mensagem em silêncio, dizendo assim, ó, eu estou escrevendo o pecado dessa mulher no lugar em que é fácil apagar. Acabou-se. Acabou. Num sopro dele, ninguém consegue mais ler. E Jesus diz, então, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra aqui. Uau! Peraí. É ilógico. É fé. É amor de Deus. Sabe, que nos toma e não nos deixa ser a mesma pessoa. Se ele fosse tratar aquela mulher pelos comentários, ele seria o primeiro a jogar pedra nela. Mas a gente precisa cuidar disso. Porque nós estamos numa geração assim, ó, em que as pessoas não têm dosado as suas palavras. As pessoas estão se perdendo no que Tiago 3 diz, cuide da sua língua. E a gente esquece, rasga a página da Bíblia, dizendo, não tem sentido isso. Tem sentido porque é bíblico. Cuide da sua língua, porque as mesmas palavras que saem dizendo que ama, são as mesmas que saem dizendo que odeia. A gente quer ser uma resposta de amor, querido, como? Só quando a gente decidir preferir o silêncio de Deus do que o comentário de pessoas. E essa mensagem é atual para um tempo como esse. Você está comigo? É atual para um tempo como esse. Não é sobre o que dizem, mas sobre o que Deus diz. O mundo pode dizer que você é, sabe, mentiroso, ladrão, traidor, adúltero, prostituta. O mundo pode dizer tudo isso. Mas Deus não vai dizer isso de você. Você pode estar mentindo, mas Deus diz, você é meu filho. Sabe, prefira ficar sobre o que Deus diz ao seu respeito. O silêncio de Deus é diferente do nosso silêncio. O silêncio de Deus também é uma resposta. Porque o silêncio de Deus também fala conosco. Paulo, quando teve que explicar isso para a igreja, em Romanos capítulo 8, verso 28, ele diz assim, ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava dizendo, o silêncio de Deus, está vendo? Coopera com você que ama Ele. Então fica tranquilo, porque no silêncio Deus está trabalhando, está falando com você. Não agita a tua alma pelos comentários. Não se perde no caminho pelos disse-me-dizes.
Não deixe de experimentar o sobrenatural de Deus, porque as pessoas estão falando o contrário de você. Não importa o que andam falando de você, o que importa é o que Deus está falando ao seu respeito. O que os céus falam sobre você. Prefira isso, se você quer ser uma resposta de amor, amando. Não esqueça, Tiago capítulo 3, o verso 9 ao 12. Que Tiago diz: a língua tem poder de avivar, mas também tem poder de paralisar alguém. Freie a língua. Amém? Freie a sua língua e freie a língua de pessoas que chegam até você também. Porque nós somos a resposta de amor. Uma resposta de amor, sabe, ele se esforça, sabe para quê? Quem é resposta de amor se esforça para, sabe, tá lá, ó. Não, cara, não é assim não. Olha para Deus, meu irmão. Olha, o que Deus fala disso? Não, cara, tá, vamos juntar, não é separar. Vamos unir, não é afastar. Resposta de amor é assim. Deixa isso para lá. Sabe o que Paulo diz em Efésios 4:32? Sejamos bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou você. Conheçamos o amor nisso, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Resposta de amor é assim, capaz de dar a vida por alguém. Você está comigo? Por último e não menos importante, se nós queremos ser uma resposta de amor amando, prefira as incertezas espirituais do que as certezas sentimentais. Sabe, Deus estava falando para o povo, Deus estava falando para os sacerdotes, Deus estava dizendo: vocês estão sendo movidos por sentimentos. Vocês precisam ser espirituais e não sentimentais. Não podemos basear a nossa vida através dos nossos sentimentos. Tantas são as pessoas que ficam pelo caminho porque tiraram foco da herança espiritual. Porque começaram a olhar para situações que geram, sabe, crises emocionais. Muitas pessoas com crises emocionais ficaram no caminho, abandonaram o Senhor, largaram tudo. E a mensagem de Deus é: vocês não precisam ser emocionais, vocês precisam ser espirituais. Não tem problema sentir emoção, querido, porque a emoção foi dada por Deus para nós. As nossas emoções foram criadas por Deus, não há pecado nenhum a gente sentir emoção. Você está comigo? Mas, para o nosso crescimento e não para o nosso esmorecimento. Se uma emoção leva você ao esmorecimento, isso não é saudável e não é de Deus para você. Porque as emoções foram criadas por Deus para nós, mas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para nossas conquistas. Por exemplo, não tem nada errado alguém estar ansioso, mas se a ansiedade leva ao esmorecimento, não é saudável. Por exemplo, amanhã, você vai, sabe, receber aquela bênção que você estava esperando. Aí você vai dormir ansioso, porque querendo que chegue logo amanhã, puxa, aquele sonho vai acontecer, amanhã o meu casamento, o dia do meu casamento, eu vou me casar, graças a Deus. Você fica ansioso, não tem nada errado nisso. Mas o problema é quando a ansiedade diz assim, ó, eu não vou conseguir ir lá, meu casamento, aí você foge disso. Não tem nada errado sentir medo, emoção do medo, não tem nada errado nisso. O problema é quando o medo te paralisa. Não tem erro nas nossas emoções. A questão é se a emoção tem levado ao esmorecimento, tem levado à paralisia, tem levado ao afastamento. É isso que o povo estava vivendo. Um povo que era emocional demais, dizia: Deus está aqui, a gente se arrepiou. Olha, eu fiquei arrepiado, pastor, Deus está aqui, eu estou arrepiado.
Você não precisa estar arrepiado para dizer que Deus está aqui, porque a palavra diz: onde houver dois ou mais reunidos, Ele está presente. Mas o povo que se baseava pelas suas emoções, religioso ao extremo, pelo emocional. Sabe? Amém? Tem pessoas que são assim. Mas não tem erro sentir emoção. O problema é quando a gente deixa a emoção nos governar. Nossas emoções devem ser usadas ao nosso favor e não contra nós, querido. Você está comigo? Domínio. Diga assim: eu preciso dominar as minhas emoções. Porque se eu não dominar, alguém vai dominar por mim. Se você não domina as suas emoções, alguém vai dominar por você. E esse é o perigo de afastar você de Deus, de manter você frio, distante do Senhor. E existem inimigos emocionais, sentimentais, que dominam a nossa vida, que dominam o nosso mundo espiritual. Existem inimigos emocionais que dominam o mundo espiritual na nossa vida. E sabe um segredo, querido? É como você olha no espelho e você se vê. Como você se vê no espelho é como você está vendo Deus na Bíblia. Você chegar em casa e se olha no espelho, a forma que você se vê no espelho é a forma que você está enxergando Deus. Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Então cuide do jeito que você está vendo Deus, e aí você vai se ver diferente, com certeza. Cuide do jeito que você acredita no amor de Deus. Cuide da forma que você acredita no mundo espiritual, e você vai se ver diferente, com certeza. Mas se você só dá, valor às suas emoções, você se vê assim, e naturalmente você está vendo Deus assim também. Deus não é emocional, Deus é espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Uma resposta de amor de Deus é capaz, querido, capaz de, assim como Jesus um dia diz, em Lucas, Jesus abre um livro de Isaías, diante de um cenáculo lá, de muita gente que tinham conhecimento, Jesus se levanta e lê Isaías 61. Isso é uma resposta do amor. Isso é responder o amor amando. Jesus diz assim: ei, deixa eu ler para vocês uma coisa. Hoje o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Olha o que Jesus está dizendo. Ele não está falando sobre ele. Ele está falando sobre ele ser a resposta de amor. Ele me ungiu para eu evangelizar os pobres. Enviou-me para eu curar os quebrantados. Ele me enviou para eu apregoar liberdade aos cativos. Ele me enviou para eu dar vista aos cegos. Ele me enviou para eu pôr em liberdade os oprimidos. Ele me enviou para eu anunciar o ano aceitável do Senhor. Uau! Isso é preferir as incertezas espirituais do que a certeza emocional. Não tem a ver com você. Tem a ver com a missão que o Senhor colocou na sua vida, tem a ver com pessoas. Jesus estava dizendo assim: não tem a ver comigo, tem a ver com pessoas. Eu fui enviado pelo Senhor para cumprir uma missão que não tem a ver comigo, com as minhas emoções, com o meu querer, com a minha vontade. Tem a ver com a minha chamada espiritual para ser cumprida na minha geração. Porque se somos sentimentais demais, emocional demais, a gente não sai do lugar, querido. Tem gente que não sai do lugar porque é emocional demais. Se chateou, se frustrou, é tanto não que você fica parado. O Senhor dizendo: não, sai desse lugar. Sai desse lugar. Amém? Sai desse lugar, querido. Abra os seus olhos. Abra a sua visão. Religião não abre visão. Religião não abre visão. O que abre visão? Você se permitir acreditar no mundo espiritual. Ele vai te levar a enxergar coisas incríveis. Lembra aí Paulo no caminho da Damasco? Que eu quero terminar aqui. Paulo estava lá, religioso ao extremo, mas não tinha visão. Aparece uma grande luz: Jesus, Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
És tu, Senhor. A Bíblia diz que Saulo cai de joelho e passa 3 dias sem enxergar. O que Deus estava tratando? Abrindo a visão para um novo horizonte na vida daquele homem. Porque religião não abre visão. Quando Barnabé ajuda aquele homem, querido, ele passa a ter um novo contexto de vida, uma nova visão. Aí sim, agora eu vou ser uma resposta de amor, amando. Sabe, e para isso, querido, a gente não adianta a gente ficar aqui com as certezas sentimentais, emocionais. A gente precisa deixar isso de lado e começar a experimentar o espiritual. Algumas coisas incertas, mas caia para dentro, vá fundo, porque o Senhor vai fazer na sua vida. Seja a minha, a sua atitude a mesma de Jesus. Como nós podemos ver isso, pastor? Ser essa resposta de amor. A resposta está em Gálatas capítulo 2, verso 20. Sabe de onde Paulo tirou essa referência? Eu sou uma resposta de amor. Quando Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo e agora já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Uau! Se eu já não vivo mais eu, por estar crucificado com Cristo, e Cristo é que vive em mim, agora não é mais sobre o eu, mas é sobre o Ele em mim. Quer ser uma resposta de amor, amando? Seja Jesus, querido, nessa geração para as pessoas. Só é possível se permitirmos que a nossa natureza humana morra e a natureza divina nasça em nós. Ele vive em mim. Ele vive em você. Ele vive em você. Ele vive em você. Ele vive em você. Então você tem que ser a resposta de amor, porque se o amor vive em você, você não pode fazer diferente. Sabe, quero terminar com essa história. Havia um vilarejo numa cidade da Índia, onde o exército inimigo atacou, lançou bomba, bombardeou aquele vilarejo. Algumas famílias foram mortas. E aí se reuniu os médicos para socorrer naquele grande desastre e encontrar ali algumas crianças que sobreviveram. Mas uma menina estava extremamente ferida, sangrando muito e iria morrer. E os médicos disseram: nós precisamos de uma transfusão, de uma doação de sangue para que ela viva. Mas precisa ser um sangue compatível. E fizeram o exame e não acharam ninguém, a não ser um garotinho, que não falava a língua deles. Mas naquele dia, sabe, aquela médica disse assim: você pode doar sangue para essa menina não morrer? E ele balançando a cabeça, gesticulando, dizendo que sim, posso. Pegaram o garoto, colocaram na cama do lado e fizeram tirando sangue e colocando para a menina. E o tempo foi passando, e aquele garoto começou a soluçar, começou a chorar, começou a entrar em uma angústia. Aí chamaram a médica para que ela pudesse saber o que está acontecendo com ele. E ela disse: eu preciso de um tradutor porque ele não fala a nossa língua. Chamaram alguém que traduzia. E aí a pessoa chegou e disse: o que está acontecendo? E ele começou a se despedir, dizendo assim: eu vou morrer. Ele disse: não, você não vai morrer. Aí ele disse: a médica pediu para eu dar todo o sangue para ela. Ele disse: não, a médica pediu para você doar um pouco do seu sangue. Ele disse: eu entendi que ela tinha me dito que eu precisava morrer para ela viver. Aí aquela mulher olhou nos olhos dele e disse assim: se você entendeu isso, por que você se permitiu então morrer para que ela vivesse? Ele disse: porque a senhora não sabe, mas ela é a minha melhor amiga. Uau! Que resposta de amor. Porque aquele menino entendeu que ele precisava dar todo o sangue para que ela vivesse. E ele foi lá como uma resposta de amor. Sabe, essa é a resposta naquela cruz. Aquela cruz que está vazia é um sinal de que alguém respondeu assim, dizendo: eu dou todo o meu sangue para que ela viva, para que ele viva. E o que ele requer de nós agora, querido? Está lá em 2ª carta de Paulo 5, 14 e 15, que é o versículo que eu sou apaixonado. Se um morreu por todos, logo todos devem morrer por ele.
E o que Ele espera? Que eu e você façamos o mesmo. Sabe, seja uma resposta de amor, amando. Essa mensagem de Deus para o povo, sabe, tem mais de 2000 anos. Mas ela é tão atual, como ela foi atual para aquele tempo. E nós precisamos responder. Como você tem respondido ao amor de Deus?